O primeiro exercício que a gente vai fazer, que é o dessa linha reta aqui, que vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que exatamente é isso aqui? Então, a gente vai literalmente pegar 15 centímetros de fio e nós vamos retificar esse fio, ou seja, a gente vai deixar o nosso fio reto, tá? Porque o fio, ele vem, então, enroladinho, então, se a gente cortar um pedaço desse fio, ó, é com o 0,7, tá? Então, eu vou deixar separado. Por enquanto, a gente não vai usar lápis nem caneta, tá? Só o de corte, o 139 e a régua para marcar os 15 centímetros, tá? Então, a gente vai pegar o fio 0,7, vamos mais ou menos marcar aqui na régua 15 centímetros. Uhum. Pronto. Então, a gente vai ter um fio arredondadinho, né? Porque ele estava enrolado ali no rolo, tá? Então, o primeiro exercício é a gente tornar esse fio reto. Porque depois, imagina que na folha a gente vai querer fazer essas formas e ficaria muito difícil da gente fazer as formas já com um fio arredondado, né? Então, realmente, primeiro a gente vai partir de uma retificação do fio, ou seja, tentar deixar ele retinho para depois conseguir fazer a sequência, tá bem? Então, pessoal, a gente vai segurar a extremidade, uma das extremidades do fio com a pontinha aqui do 139, tá? Notem que eu tô colocando o fio dessa forma, tá? Não coloquei o fio assim, tá? Então, eu vou colocar o fio assim ou do outro lado, não tem problema, tá? Mas da forma com que eu, olhando de cima, eu consiga enxergar o abaulamento desse fio, tá? Então, a gente vai segurar numa das pontas, para quem é canhoto pode inverter, aí pode segurar o alicate com a mão esquerda. Com o dedo indicador e o polegar, eu vou posicionar eles de forma como se eu estivesse segurando aqui o fio, e eu vou fazer uma pressão contra esse abaulamento, tá? Então, como o abaulamento, digamos assim, o círculo, né, o meio, o interior do círculo estaria para esse lado aqui, eu vou fazer uma força tentando jogar o fio para o outro lado, para esse lado daqui. Se fosse o contrário aqui do fio, se o fio tivesse posicionado dessa forma, daí o contrário. Aí, eu iria fazer uma força com os meus dedos para jogar esse fio para fora do meio do círculo, tá? Então, assim, tanto faz o lado, aí vocês vão ver o que vocês se adaptam melhor. Ó, então, a gente faz uma força, assim. Notem que eu não estou usando a minha unha, tá? São os dedos mesmo que vão deslizando. E assim a gente vai retificando o fio. Ó. Então, ele já tá bem mais retinho, tá? Ele não tá perfeito. Aí, chega às vezes um ponto que a gente não consegue identificar exatamente se ele tá bem reto ou não. Aí, para isso que serve a folha aqui de vocês, nessa partezinha aqui de cima, aí vocês vão pôr o fio aqui, e aí a gente consegue ter uma noção se ele tá reto ou não. Dá pra gente virar, pegar um pouco na outra ponta, fazer o movimento, tá? Dá pra, depois, assim, que ele já tá num nível um pouquinho mais adiantado, a gente pega pela metade do fio e aí vai reforçando as partes que não estão bem retinhas, tá? Então, assim, é um exercício que exige um pouquinho de paciência, de calma.
Dificuldades são totalmente normais, porque vocês ainda não tiveram contato, né, com fios. Então, odontologia é essa questão de ir praticando, tá? Ir praticando e aí com o tempo a gente vai pegando. Então, ó, vocês notem que ele tá bem retinho, exceto essa pontinha aqui que tá meio viradinha. Aí a gente vai ajustando aos poucos. Ó, aqui como tava levemente, ó, e a gente vem devagarinho, assim, com o dedo, vai arrumando, até ficar perfeitinho.